Olá, tudo bem? Eu sou Mayra Jardim, eu sou farmacêutica, sou especialista em óleos essenciais e seja bem-vindo a essa aula que é o pontapé inicial para o mundo da aromaterapia. Eu sou farmacêutica há mais de 15 anos e trabalho com óleos essenciais há mais ou menos 12 ou 13 anos, formulando produtos cosméticos, alguns produtos para uso terapêutico e estou atuando na área da aromaterapia como professora de aromaterapia há mais de 10 anos. E eu estou aqui para te mostrar qual o caminho a seguir para os óleos essenciais começarem a fazer parte da sua vida para cuidar da saúde, da beleza e que sim, existem técnicas, existem regras para que você possa ter resultados com a aromaterapia e com os óleos essenciais na sua casa. E para começar, o que é a aromaterapia propriamente dito? Existem muitos conceitos aí no mercado, você vai procurar muitas informações, mas a aromaterapia propriamente dita é uma técnica. É uma técnica onde eu aplico os óleos essenciais, dentro de critérios rigorosos, de protocolos que devem ser seguidos à risca para que tenha resultado. Então é uma arte, uma antiga arte, é a ciência de misturar, de aplicar óleos essenciais, de harmonizar e promover a saúde do corpo e da mente e do espírito. E na aromaterapia eu só posso usar óleo essencial. Então o óleo essencial é a grande estrela da aromaterapia, ele é o princípio ativo da aromaterapia que pode ser usado tanto no cheirinho para ter uma ação olfativa, como para aplicação no corpo, que a gente vai falar mais adiante. E atualmente houve uma grande evolução dessas técnicas usadas que estão aprimorando a aplicação dos óleos essenciais dentro do contexto da aromaterapia. Mas o que são esses óleos essenciais? O que são óleos essenciais propriamente ditos? Podemos dizer que os óleos essenciais, eles são a força da natureza. São substâncias concentradas que estão presentes em plantas e que têm muitos benefícios para o nosso corpo. Ele é a força que vem do cheiro, onde vai aguçar o nosso olfato e vai interagir de forma tão eficiente com o nosso corpo. Ele é o equilíbrio que está lá na natureza e ele é o equilíbrio que pode ser passado para o nosso corpo também no momento que a gente está utilizando. Ele vem da interação com o meio ambiente. O óleo essencial, ele preserva a diversidade, ele possibilita a adaptação para a sobrevivência. É a forma de energia vegetal mais concentrada que existe. E como que a aromaterapia pode fazer parte do nosso dia a dia? Esse é o grande ponto. A informação, ela precisa ser clara para você de fato usar o óleo essencial no seu dia a dia, dentro dessa esfera daquilo que é possível em casa. E a técnica aplicada, ela é simples, mas ela precisa ser assertiva. E você precisa identificar uma necessidade. A partir desse ponto, os óleos essenciais, eles podem ser incluídos na sua vida, no seu dia a dia, e vai melhorar muito a sua saúde, vai melhorar muito a sua qualidade de vida. A aromaterapia, ela tem diversos níveis de aplicabilidade. Então, esse é o ponto. Quando a gente vê alguma reportagem, algum post, alguma informação falando sobre o benefício daquele óleo essencial, a primeira pergunta que a gente tem que fazer é qual é o nível de aplicabilidade que ele está para aquela aplicação específica, porque o óleo essencial, ele é multifuncional. E a nossa esfera de atuação vai depender do nível de aplicabilidade que você está. Então, a partir do momento que a gente vai avançando para a esfera médica, isso aumenta o nível de aplicabilidade, onde eu preciso ter mais conhecimento em relação à necessidade, em relação a um bom diagnóstico, a identificação da dosagem correta, dentro de um contexto terapêutico que ele é monitorado individualmente. Então, cada paciente ele vai ter o acompanhamento ali do profissional de acordo com aquela necessidade específica, dentro de uma necessidade específica, tá? Mas para o nosso dia a dia também, eu posso usar o óleo essencial e esse nível de aplicabilidade no nosso dia a dia, acredite, ele é muito amplo. Então, eu posso utilizar desde para controles de problemas emocionais, que eu vou falar aqui mais para frente, como resolver questões de primeiros socorros, picadas de inseto, tratamento de pequenas feridas, dores localizadas, processos inflamatórios, tratamentos de pequenas infecções, e aí a gente consegue identificar
à necessidade, dentro do contexto do nosso dia a dia. Além disso, a gente pode usar em processos, em cuidados com a nossa beleza, cuidados com os cabelos, cuidados com a pele, cuidados com o corpo. Posso utilizar em processos, em dietas de emagrecimento, dentro daquele contexto, dentro de um protocolo específico para isso. E aí sim você começa a ter resultados concisos e bem direcionados com os óleos essenciais e o melhor, né? E isso é o mais importante, de uma forma segura. O óleo essencial também ele é aplicado em terapias complementares. E a aromaterapia em si é uma terapia complementar, mas ele também pode ser usado associado à acupuntura, associado a terapias reikianas, a terapias holísticas, em massagens, fisioterapia, dentro do contexto da enfermagem. Ele pode ser usado também por psicólogos, associado à terapia deles. E os óleos essenciais também podem ser fitoterápicos. Ele, como fitoterápico, em muitos casos ele já é usado na indústria, mas aí é um outro contexto diferente, porque ele já atua como se fosse um ativo, né, um ativo fitoterápico, e aí essa atuação ela já é bem mais específica e a gente não consegue muito trazer isso para o nosso contexto do dia a dia. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como que o óleo essencial já pode começar a fazer parte do seu dia a dia e inúmeros problemas que ele vai poder resolver. Então, para incluir a aromaterapia na sua vida, no seu dia a dia, você precisa seguir as regras e precisa usar o bom senso. Não existe milagre, não existe pular etapas, existe aplicação técnica, existe o protocolo dentro de uma consciência em que você vai poder aplicar e depois ter efetividade no resultado. Isso também é fundamental. Então, você precisa ter um resultado e normalmente esse resultado costuma ser rápido. Se o resultado não aparece, é porque você está acontecendo alguma coisa errada. Não é aquele óleo, não é a técnica correta ou não é aquela indicação, tá? E, acima de tudo, a segurança. Existem alguns riscos que podem acontecer com o uso indiscriminado de óleos essenciais e essa segurança é fundamental, mas a partir do momento que você seguir as regras e seguir a forma de uso dentro daquele contexto terapêutico, na concentração correta, diluindo de forma correta, dificilmente aqui vai ter algum problema. Existem muitas pessoas que têm medo de usar. E às vezes elas não se aprofundam no uso, nem aplicam na sua totalidade, né, de benefícios que ele possa ter, por não ter esse conhecimento de aplicação ou até mesmo por achar que vai fazer algum mal. Algumas pessoas acham que o óleo essencial já vai fazer mal. Não vai fazer mal, desde que siga as regras e use bom senso. É simples assim. Às vezes a gente sente um cheiro de um óleo essencial e acha aquilo tão incrível, você fala, nossa, eu quero tomar banho disso, eu quero usar como perfume. O nosso corpo ele se defende de tudo que é exagero. E essa defesa pode vir de várias formas. E pode vir na forma de alergias também. Então, não exagere, por mais que você ame aquele cheiro. É entender e respeitar a necessidade, os limites do nosso corpo e deixar o óleo essencial fazer o trabalho dele, que ele vai fazer isso muito bem. Tá? Então, existem 4 pilares da aromaterapia que são fundamentais para você começar a utilizar. Então, antes de falar de óleo essencial, você tem que entender o que você precisa fazer, quais as regras você precisa utilizar e quais técnicas você vai utilizar. Aí sim você vai buscar o óleo essencial para aquela aplicabilidade, sempre respeitando essas regras aqui. Então, primeira coisa, eu tenho que saber dosar. Eu tenho que saber qual é a proporção de cada óleo essencial que eu vou colocar. Ou qual a quantidade, a concentração do óleo essencial que eu vou colocar numa aplicação, seja ela por difusão aérea, seja ela uma aplicação tópica. E essa dose, ela tem que estar dentro de uma estratégia de tratamento. Então, você nunca vai usar um óleo essencial por usar. Nunca vai usar ele só para perfumar. Você sempre tem que ter um para quê, sempre tem que ter um objetivo, uma intenção na hora de você aplicar aquele óleo essencial em determinado ambiente. Você tem que entender que pode ser que outras pessoas estão ali naquele ambiente e que não necessariamente elas necessitam daquele óleo que você está colocando ali. Então, existem formas também desse tratamento ser mais individualizado para você utilizar especificamente para aquela pessoa sem interferir em outras
outras pessoas que estiverem no ambiente. E esse é um ponto que a gente precisa prestar muita atenção também. Por quê? Porque o olfato, né, ali o cheiro invade o nosso corpo sem pedir licença. E muitas vezes aquele cheiro pode, não diria fazer mal, mas ele pode não ser necessário para aquela outra pessoa que estiver no ambiente. Por isso tem que prestar atenção nisso também. O outro ponto é saber misturar, é saber associar. Quando associar um óleo essencial com o outro? Quando fazer uma sinergia? É necessária a sinergia? Ou não? Nós vamos falar sinergia hoje também. Então, eu tenho que saber misturar qual óleo essencial combina com o quê. E quando eu vou utilizar? Também dentro de uma estratégia de tratamento. Outra coisa, eu preciso saber diluir. A quantidade de óleo que eu vou colocar e quantidade de veículo. Na maior parte, os óleos essenciais são utilizados de forma diluída. Então, saber como diluir esse óleo também é fundamental para eu ter sucesso no meu tratamento. E outro é saber aplicar. Em qual técnica de aplicação eu vou utilizar o óleo essencial? E uma dica importante aqui, que a técnica ela é definida de acordo com o local de aplicação, de acordo com a necessidade. O meu objetivo é tratamento de vias aéreas, como eu posso aplicar? Meu objetivo é tratamento de alguma condição emocional, como eu vou aplicar? Então, dependendo da necessidade, existem técnicas específicas para cada necessidade. Às vezes, você não consegue um resultado esperado porque você não diluiu corretamente, ou não fez a associação corretamente, ou não aplicou corretamente, não deixou o óleo essencial tempo suficiente para que ele possa fazer a ação. Então, o óleo essencial, pensando um pouco nessa visão global, o que é mesmo essa substância, esse óleo essencial? Então, o planeta Terra ele possui mais de 30 mil espécies vegetais que possuem óleos essenciais, porque nem toda planta tem óleo essencial. Tem algumas plantas que vão ter mais, outras vão ter menos e outras não vão ter nenhum. Isso é uma necessidade da própria espécie, tá? Dessas 30 mil espécies, nós temos 3 mil que são do conhecimento humano. Desses 3.300 óleos essenciais são comercializados. Então, dessas 3 mil espécies, 300 delas a gente extrai o óleo essencial e aplica de alguma forma. O Ocidente ele utiliza cerca de 100 óleos essenciais, sendo que 30 óleos são o suficiente para centenas de tratamentos. Então, para começar, nós vamos começar com um, depois incluir outro, depois incluir outro. Você não precisa ter 50 óleos essenciais na sua casa, ou nem 30 óleos essenciais na sua casa. Você pode começar com 5 óleos essenciais que vai te atender muito bem, tá? E aí, com o tempo, à medida que a gente vai evoluindo aí nesse conhecimento, você consegue inserir outros óleos essenciais também, seguindo todos os critérios e as regras de aplicação e de segurança para você ter efetividade no resultado. Então, quando a gente pensa no óleo essencial dentro do contexto, né, da planta, na planta eu tenho várias substâncias que têm uma atividade farmacológica, que têm uma atividade terapêutica. E dentre elas estão os óleos essenciais. Então eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho plantas que são ricas em alcaloides, eu tenho plantas que são ricas em taninos, outras são quinonas, flavonoides, mucilagens, glicosídeos, saponinas. Os óleos vegetais também são chamados de óleos fixos, são extraídos a gordura, né, principalmente sementes. E nós temos os óleos essenciais. Cada grupo tem finalidades específicas que garantem, né, que façam que aquela planta tenha uma finalidade medicinal. E o óleo essencial também tem uma finalidade medicinal. Por quê? Porque ele apresenta várias substâncias, várias moléculas, e essas moléculas têm propriedades antissépticas, né, cicatrizantes, metabólicas, fungicidas ou neurossupressoras ou relaxantes. Elas atuam também na totalidade do nosso corpo. É como se o óleo essencial fosse um universo à parte dentro da fitoterapia, dentro da medicina integrativa, dentro das plantas medicinais. Por quê? A planta de origem do óleo essencial também é uma planta medicinal. Ela pode ter outros componentes também com propriedade medicinal, além do óleo essencial, que sozinho já tem propriedade medicinal também. Por isso que a gente isola esse óleo essencial e eu consigo modular essa função
e aplicar isoladamente aquele efeito que é atribuído somente ao óleo essencial à planta. Então, se eu pegar o alecrim, por exemplo, eu tenho outros componentes lá no alecrim, por exemplo, o ácido rosmarínico, que não faz parte da composição do óleo essencial e que também tem propriedades para o corpo diferentes daquilo que o óleo essencial tem também. Então, a gente tem que entender essa composição e ver que o óleo essencial, ele é um mundo à parte dentro da fitoterapia, dentro das plantas medicinais. E o óleo essencial, depois que ele é extraído, ele é líquido e ele é volátil. O que isso significa? A aparência dele é líquida, mas ele evapora com muita facilidade, como álcool, como éter, em temperatura ambiente. Por isso que eu sinto o seu cheiro com muita facilidade. Porque as moléculas são muito leves, são moléculas muito pequenas. E essas moléculas, elas conseguem, atingir o nosso olfato somente com a temperatura do ambiente, sem precisar aquecer, sem precisar fazer uma ação específica. Basta cheirar, ali essas moléculas já vão se prender. Então, por isso, eles são conhecidos, como heteróleum. Então, quando a gente vai atrás de farmacopeias, de compêndios oficiais, onde tem óleos essenciais, onde se estuda o óleo essencial, onde a óleo essencial está dentro de uma prática tradicional, ele é chamado de heteróleum. Então, eu tenho o heteróleum de alecrim, eu tenho o heteróleum de lavanda, porque é o óleo etéreo. Ele é oleoso porque ele separa da água, por isso que eles chamam de óleo. Mas ele não tem essa característica oleosa que tem um lipídio, por exemplo. Ele é volátil, ele não tem deslizamento, ele não tem gordura. Ele só tem essa facilidade de misturar com outros óleos ou outros solventes orgânicos. E como os óleos essenciais podem ser obtidos? O principal método de obtenção de um óleo essencial é por destilação dessas plantas aromáticas, mas eles também podem ser obtidos por prensagem a frio das cascas de frutos cítricos. Então, tem óleos essenciais presentes em várias partes da planta. Posso ter óleos essenciais nas flores, nas raízes, no caule, no fruto. E dependendo de onde ele está, tem uma técnica mais eficiente para extrair esse óleo. Se ele estiver no fruto, por exemplo, um óleo de laranja, de grapefruit, de limão, de tangerina, se ele estiver no fruto, ele vai ser extraído a frio, prensando a casca desse fruto. Mas se ele estiver na folha, se ele estiver na flor, eu vou usar o método de destilação. E dependendo da flor, da delicadeza dessa flor, eu tenho outras técnicas também que eu vou utilizar. Por exemplo, uma técnica chamada enfloragem, tá? Mas a principal técnica, a maioria dos óleos essenciais, eles são extraídos por destilação a vapor. Ele é o principal processo. E o fruto cítrico é extraído por prensagem a frio. Então, aqui eu coloquei um esquema para vocês entenderem a quantidade de plantas. Então, eu tenho aqui, isso aqui seria o meu destilador, onde eu tenho uma caldeira que gera vapor. Esse vapor vai passar pela minha planta no sentido, de baixo para cima. Por quê? Porque meu óleo essencial ele é leve, ele é volátil, ele evapora. Então, esse vapor, numa temperatura aqui em 100 graus, pouco mais de 100 graus, vai passar pela minha planta e vai arrastar o óleo essencial. Depois eu pego esse vapor e resfrio, que aí essa água, o vapor volta a ser água e resfriando eu vou ter na parte de cima o óleo essencial, que foi arrastado pelo vapor, e na parte de baixo a água. Só que essa água é uma água especial, porque é uma água que passou pela minha planta, na forma de vapor, e ele arrastou não só os óleos essenciais, mas também alguma substância solúvel, como sais minerais, ou alguma molécula orgânica, um material orgânico que é solúvel, e acaba me dando alguma propriedade terapêutica também para essa água. E nessa água nós chamamos de hidrolato. Então, dentro do processo de destilação por arrasto de vapor na obtenção de óleo essencial, eu tenho o óleo essencial e também tenho um coproduto chamado hidrolato, que também tem propriedades terapêuticas e é muito utilizado também dentro da aromaterapia. E aí, cada planta vai ter um rendimento, vai ter uma quantidade de óleo essencial que você vai conseguir extrair. E a quantidade de óleo essencial, ela é inerente à própria espécie da planta. Tem plantas que têm mais óleos essenciais, tem plantas que têm menos óleos essenciais. Vai depender da necessidade daquela planta, tá? Então, para ter uma noção, se eu for obter óleo essencial de rosa, para eu ter uma gota de óleo essencial de rosa, eu vou precisar de 140 gramas de pétalas. Para eu ter uma gota de óleo essencial de lemongrass ou capim-limão, também como é conhecido, eu preciso de 4 gramas de folha. Para eu ter uma gota de gerânio, uma gota, eu vou precisar de 20 gramas de folha.
E para eu ter uma gota de lavanda, eu vou precisar de ter em torno de 6,5 gramas de flores e folhas da planta da lavanda, tá? E aqui eu tenho mais ou menos os valores por ml. Então, 1 ml de óleo de rosa custa $50. Já o lemongrass, ó, 1 ml custa $1. O gerânio, 1 ml custa $4,5. E a lavanda, 1 ml custa $2. Então, isso é lógico que varia, né, de acordo com o processo, de acordo com a quantidade, mas em média é mais ou menos esses valores dos óleos essenciais. E os óleos essenciais, ele possui propriedades terapêuticas e ações farmacológicas, e por isso, há anos, né, a gente tem aí, tradicionalmente, os óleos essenciais fazem parte da cultura tradicional, principalmente na Europa, no Oriente Médio, na Índia, na China. Aqui no Brasil ainda nós estamos engatinhando em relação aos óleos essenciais, apesar de que em relação a plantas medicinais a gente tem ainda uma cultura muito maior do que só o óleo essencial, mas isso tem mudado, isso tem crescido bastante, porque o óleo essencial tem ganhado muito espaço, a aromaterapia tem ganhado muito espaço, por quê? Por conta da sua eficiência e do seu resultado. Então, e esse uso tradicional, ele vem sendo apoiado em pesquisas científicas. Então, são recursos naturais que voltaram a ter um foco científico. Eu não falo não só dos óleos essenciais, como também das plantas medicinais. A tecnologia tem buscado justificar aquele efeito, até mesmo porque por uma necessidade. Porque a gente tem visto muitos medicamentos que não estão deixando de fazer efeito. As pessoas estão ficando mais doentes. Então, olhar para a natureza para buscar ingredientes com um estudo científico mais aprofundado. Por quê? Porque o nosso corpo assimila muito melhor moléculas naturais do que moléculas sintéticas. Isso que os cientistas têm visto aí, cada ano que passa, a gente busca essas moléculas naturais porque o nosso corpo responde muito melhor a elas, tá? E os óleos essenciais, eles apresentam uma atividade biológica, eles têm essa afinidade com o nosso corpo, por quê? Por ser uma molécula natural, acaba sendo mais eficiente, por isso que o resultado ele é tão efetivo. Tá? Então essas moléculas são, eu chamo essas moléculas de terpenoides ou sesquiterpenoides, e são várias moléculas, cada óleo essencial vai ter em média de 150 a 300 moléculas diferentes, e é a atuação de todas elas em conjunto que promove aquele efeito. Antigamente, durante muito tempo, né, bateu-se na tecla que uma única molécula, ou a principal molécula presente no óleo essencial era responsável pelo seu efeito. Mas até hoje não conseguiram provar isso, porque tentaram isolar a molécula. Eles viram que tinha um efeito semelhante na molécula isolada, mas o efeito era muito aquém do que o efeito do óleo essencial na íntegra. Então isso mostra que é a atuação de todas essas moléculas em conjunto que estão presentes dentro do óleo que vai proporcionar aquela atividade biológica. Tem uma ação conjunta dessas moléculas. E por que eu estou falando isso? Porque nós temos os óleos essenciais que têm cheiro muito agradável, que eu posso desenvolver produtos cosméticos com cheiros maravilhosos utilizando somente os óleos essenciais. E os óleos essenciais, eles dão um caráter funcional ao meu cosmético, por exemplo, onde eu posso colocar um óleo essencial de lavanda que vai ser super hidratante. Mas se eu colocar um cheiro sintético de lavanda, será que ele vai ter o mesmo efeito do que se eu colocar um óleo essencial? Porque nós temos as fragrâncias sintéticas, nós temos os perfumes que interagem com o nosso corpo e também promovem bem-estar, porém eles não têm ação terapêutica. A ação dos perfumes é mais uma ação olfativa, emocional, psicológica, que gera sim o bem-estar, mas ele não tem uma funcionalidade terapêutica. Então existe uma diferença grande daquilo que nós chamamos de fragrância ou essências sintéticas, daquilo que chamamos de óleos essenciais. E isso precisa estar bem claro, porque o que vale dentro da aromaterapia é o óleo essencial natural. Não vale uma fragrância sintética com efeito terapêutico. Então as essências, elas são sintéticas, o objetivo é somente perfumar, não tem pretensão de atividade terapêutica. E ela costuma ter o menor custo. Já o óleo essencial são extraídos das plantas, são naturais. Eles apresentam atividade terapêutica e ele é o principal, né, ativo, princípio ativo da aromaterapia. E os óleos essenciais têm uma função específica na planta,
que eles agem como conservantes, eles preservam a planta, eles protegem a planta, por exemplo, de radiação solar, de excesso de chuva, de excesso de calor, de falta de chuva, de ar muito seco. Então eles preservam, conservam as estruturas da planta quando eles estão presentes lá na planta. Eles também atuam no sistema imunológico da planta, deixando a planta mais forte e resistente contra as pragas, por exemplo. Eles também atuam no sistema reprodutor da planta, pois eles podem atrair polinizadores, perpetuando, a planta, fazendo com que a planta se prolifere também. E ele também pode ser usado como uma reserva energética. E no nosso corpo? Como os óleos essenciais vão atuar no nosso corpo? No nosso corpo, eles agem como substâncias metabólicas. O que significa isso? Que ele favorece o nosso metabolismo. Ele atua no meio extracelular, fazendo com que as nossas células trabalhem melhor, sejam mais eficientes. Eles também facilitam as funções do sistema imunológico. Ele deixa o nosso sistema imunológico mais resistente, então nós ficamos mais resistentes a doenças e também a gente pode ficar mais fortalecido quando pega um vírus da gripe, por exemplo, onde eu tenho sintomas que ficam mais atenuados. Os óleos essenciais também, eles interagem na produção de hormônios diversos, não diretamente se ligando, tendo ação como hormônio, mas modulando a nossa produção fisiológica de hormônio. Eles também têm efeitos lipolíticos, vascularizantes, bactericidas, fungicidas, cicatrizante, adelgaçante, quer dizer, tira o inchaço e entre outros. Cada óleo essencial vai ter uma ação específica. Por que eu tenho tantos efeitos? Porque eu tenho muitos óleos essenciais. Então, eu consigo fazer com que o óleo essencial tenha uma ação 360 graus no nosso corpo. Mas o que explica a atividade olfativa dos óleos essenciais? Porque é o efeito através do sentido do olfato. Então, determinadas ações do meu óleo essencial, ele acontece pelo simples fato de eu cheirar. Quando eu sinto cheiro, o que acontece com o meu corpo que ele transforma aquilo numa ação, seja ela emocional, seja ela física? Por exemplo, se eu estou na minha casa e sinto um cheiro de pipoca, o cheiro de pipoca pode fazer com que ronque o meu estômago, pode fazer salivar. Então, é um cheiro que está me dando uma ação física. Como um cheiro também de peixe estragado pode me dar ânsia de vômito. O cheiro nos protege. O cheiro faz com que a gente saia do lugar se ele é desagradável. Se eu sinto cheiro de gás e estou dormindo à noite, ele me acorda porque isso é sinal de perigo. Se eu sinto cheiro de queimado, eu saio do lugar porque isso é sinal de perigo. Então, instintivamente e de uma forma bem primitiva, o cheiro ele nos protege. Nos protege de nos alimentar de produtos estragados, de verificar se eu tenho alguma intoxicação, algum produto em volta, algum produto químico no nosso entorno que pode nos fazer mal. Então, o sentido do olfato, como o sentido do paladar, ele tem uma interação química com o ambiente, que nos protege de certa forma. Então, ele faz com que nós evitamos determinados produtos ou contatos ou ambientes que possam nos fazer mal. Ele também nos atrai para ambientes que possam nos fazer bem. E ele gera uma série de reações metabólicas no nosso corpo. Ele vai atuar no nosso sistema nervoso central, ele vai atuar no nosso sistema nervoso periférico, seja para uma ação estimulante, seja para uma ação mais relaxante, que nós vamos falar mais adiante. Mas quando a gente fala sobre tudo isso, a gente percebe que o olfato, ele é um sentido muito complexo. E ele foi um sentido negligenciado há muito tempo. Recentemente, a gente pode dizer que tem aí pouco mais de 20 anos, não tem 30 anos, que foram codificados os genes do olfato. E descobriram muitos receptores e a complexidade desse sistema nos mostrou que ele é muito importante para nosso dia a dia, para nossa vida, para nossa comunicação com o meio. E como isso acontece? Então o cheiro ele entra. Como que eu sinto o cheiro? Eu sinto o cheiro porque, olha só, aqui na parte superior do meu nariz, eu tenho uma série de terminações nervosas que nós chamamos de receptores olfativos. E os receptores olfativos, eles captam as moléculas de cheiros que estão no ar, que entram no nosso nariz, e ali ao se ligar, ele vai mandar uma informação para o nosso sistema nervoso central, mais especificamente para o nosso sistema límbico.
E aí essa interação significa o quê? Significa que o óleo essencial foi lá para dentro do meu cérebro? Não. Significa que meu cérebro tem uma ramificação via nervo olfativo, via receptores olfativos. O meu cérebro tem uma conexão diretamente com o meio externo, que é através desses receptores aqui, porque eles estão ligados diretamente ao nosso sistema nervoso central. É o único lugar do nosso corpo onde o nosso sistema nervoso ele tem uma conexão direta com o meio externo. Porque aqui ele vai modular aquilo que vai entrar e aquilo que não vai entrar no nosso corpo, ou que vai fazer a gente entrar no lugar ou sair do lugar. Ou que vai fazer a gente se sentir bem ou se sentir mal. Vai criar lembranças, vai criar memórias, vai resgatar memórias. Esse cheiro, o cheiro é muito, ele é tão emocional, por quê? Porque ele envolve a área do cérebro que nos conecta com determinadas situações e experiências que a gente passa no nosso dia a dia. Por isso ele é tão complexo. Então aqui, ó, se a gente fizer um zoom, eu tenho aqui o meu primeiro par de nervo craniano, que é o nervo olfativo. Então esse nervo olfativo eu tenho prolongamentos de axônio que se transformam aqui num epitélio nasal muito bem estruturado e muito bem desenvolvido. Então eu coloquei aqui um corte da estrutura desse epitélio nasal. Então essa parte aqui de cima é o meu nervo olfativo. Aqui, ó, né, que onde tem o osso etimoide, que fica na base do meu crânio, onde eu passo prolongamentos dos axônios, né, que são as células do sistema nervoso, e esses axônios, eles se transformam em células receptoras, e essas células receptoras se conectam diretamente aqui com as moléculas de cheiro. E para manter esse epitélio, é um epitélio muito complexo. Eu tenho células de suporte, células que vão manter a integridade das células receptoras, que a gente chama de células de suporte. Eu tenho aqui glândulas que produzem um muco. É importante estar essa área lubrificada com o tamponamento correto, o pH correto, a salinidade é importante também, porque tudo isso vai interferir na eficiência da conexão da sua molécula odorífica com o seu corpo. E o epitélio nasal ele é renovado. Então, essa é uma parte do meu sistema nervoso onde eu tenho renovação. Eu consigo recuperar células nervosas aqui nessa área. Tá? Isso aqui é renovado o tempo todo é renovado. É uma área bem complexa, é uma área bem importante. Então, se a gente for comparar essa região aqui com outras áreas do nariz, porque eu tenho a porção do meu nariz que a gente chama de uma área olfativa, que é na parte superior, e tem a área respiratória, onde o ar passa, eu tenho muitos vasos, circulação de sangue, eu aqueço e umidifico esse ar aqui no meu nariz antes de ir para os meus pulmões. E parte, né, vão levar as moléculas para essa parte do epitélio olfativo, que a gente chama. E o epitélio olfativo, inclusive, tem tanta terminação nervosa que a coloração dele é mais amarelada, enquanto que o restante do nariz, a parte de baixo, ela é mais avermelhada porque eu tenho mais circulação, tem mais vaso sanguíneo. É muito interessante isso tudo aqui. Então, resumo, o que eu tenho aqui? Eu tenho estímulos, que são moléculas, tá? Essas moléculas, elas vão se ligar diretamente aos receptores olfativos, né? E os receptores olfativos, eles vão se ligar, mandar informação para o bulbo olfativo. Então, eu tenho uma informação molecular química de uma molécula de cheiro, ou uma molécula odorífera, ou um odorante, como muitos dizem, que vão se ligar na base, nesses receptores, estão na base do meu nariz, e esses receptores vão mandar um estímulo elétrico das minhas terminações nervosas que ficam no meu bulbo olfativo, e de lá vai atingir diretamente o meu cérebro, meu sistema nervoso central, mais especificamente o sistema límbico. Então, eu tenho aqui, olha, a mucosa nasal se liga diretamente com o meu bulbo olfatório, que é o meu primeiro par de nervo craniano, né, que é o nervo olfativo, e ele retorna, ele, né, devolve o cheiro, é a minha sensação de cheiro. Isso é imediato, tá? O sistema límbico é a área do cérebro onde se conecta diretamente, onde essa informação vai diretamente para o meu sistema límbico. E ele é conhecido como a região do meu cérebro responsável pelas emoções. Como assim? Eu me emociono. O cheiro, ele se conecta. Então, se você tem uma situação de perigo, que você sente aquele cheiro e sabe que eu tenho um risco, você vai se conectar com aquilo. E a resposta é bem rápida.
Ou você lembra de alguém, de uma viagem, ou você lembra que aquela comida é uma comida que você gosta, ou você consegue lembrar de fatos e pessoas e situações, ou um livro que você leu, um filme que você assistiu, se aquele ambiente tiver aquele cheiro. Então, a emoção vem da palavra vem do latim, que significa moveres, mover-se ou se colocar em movimento. Quando você está em emoção, a emoção é colocar em movimento. E antes, né, a relação entre corpo e mente, ela era estudada dentro da filosofia. Mas atualmente essa relação de corpo e mente, ela está na psicologia, na psicanálise e também ela está na biologia. Então a palavra límbico, ela vem do latim de limbus, que significa anel, orla, em torno de. E ele tem várias estruturas que estão em torno ali na parte central do nosso cérebro. Então aqui, olha, como ele é um círculo, ó, límbico, né? Ele é um anel, por isso que é sistema límbico. E todas essas estruturas fazem parte do sistema límbico, tá? E aí, o que acontece aqui? As moléculas, via nervo olfativo, elas vão lá e vão atuar em várias regiões do nosso sistema límbico e a partir dali vou ter a ação olfativa do óleo essencial. Mas eu também tenho uma ação tópica do óleo essencial. Normalmente essa ação tópica do óleo essencial, eu quero fazer alguma ação, eu quero que tenha uma ação local, seja ela na pele, seja ela numa musculatura, seja no meu sistema digestivo, no meu sistema urinário, seja ela aqui para tirar dores, né, aqui da região lombar, pode ser tirar dores dos rins. Então ele vai atuar de uma forma direta. Mas o óleo essencial ele pode atingir sistema sangue também, mas na concentração bem baixa. Se eu estou inalando o óleo essencial, essa concentração é bem baixa. Pode atingir minha circulação? Pode. Mas o principal efeito dele, via olfativa, é esse efeito que eu acabei de falar. A não ser que eu quero tratar vias aéreas, ou tratar garganta, ou tratar local. E aí sim ele vai atuar e vai diretamente naquela região também. Então, e o óleo essencial? Onde ele entra nisso tudo? As moléculas presentes nos óleos essenciais vão interagir com esses receptores, vão interagir com o nosso corpo para produzir um efeito. Por exemplo, a principal molécula presente no pinho é o alfa-pineno, tem uma ação anti-inflamatória, uma ação broncodilatadora, ela auxilia na memória, tem uma ação antibacteriana. Nós temos o linalol presente na lavanda, que também vai conferir uma ação anestésica, analgésica, anticonvulsivante, ansiolítica, junto com as outras moléculas também. Nós temos o beta-cariofileno presente na pimenta preta, que tem uma ação anti-inflamatória, analgésica, protetora celular, antioxidante. Nós temos também o mirceno presente no lúpulo, que tem um efeito sedativo também. Ele ajuda a dormir, tem uma ação relaxante muscular. Nós temos o limoneno presente nos cítricos, na laranja, no grapefruit, na bergamota, que ela tem uma ação protetora gástrica, uma ação antidepressiva, ansiolítico, para a pele ajuda na oleosidade. Então, cada perfil molecular representa, né, essa ação do óleo essencial. Então, o óleo essencial é essas diferenças moleculares que vão garantir a sua aplicabilidade. E algumas moléculas são comuns em óleos diferentes. Mas para eu saber se esses óleos vão ter a mesma finalidade, eu preciso do que? Dessa proporção entre as moléculas. Isso tudo já foi estudado. Então, existe a teoria da principal molécula ter aquele efeito, mas lembre-se que é o óleo essencial na sua totalidade que vai garantir mesmo o efeito final desejado. E os óleos essenciais, eles estão diretamente relacionados à nossa saúde e bem-estar. É isso que faz com que a gente traga ele para o nosso dia a dia e evite ficar doente, evite se sentir ansioso a ponto de isso evoluir para um quadro grave de ansiedade, ou até mesmo depressão, ou até mesmo síndrome do pânico. É um óleo essencial que vai ajudar lá no início de uma queda de cabelo, um problema de pele, uma acne, sem aquilo progredir, sem aquilo evoluir. Tá? Eu posso evitar efeito colateral de medicamentos, de anti-inflamatórios que a gente acaba usando em excesso, aplicando topicamente diversos óleos essenciais. Eu posso usar óleo essencial nos cabelos, no couro cabeludo, na pele, na musculatura, nas vias respiratórias, no meu sistema nervoso, sistema circulatório, em unhas, em quase todas as partes do corpo podemos utilizar, aplicar óleos essenciais. Tá? É importante ressaltar que preciso da técnica certa na situação correta, né, para que aquele óleo essencial seja de fato efetivo. Você tem que de fato precisar para utilizar, você tem que ter uma necessidade antes de aplicar. Você não deve ser usado, o óleo essencial não deve ser usado de forma aleatória. Lembre-se, ele é
um princípio ativo. Então, eu preciso ter uma necessidade aonde eu vou aplicar aquele princípio ativo. Então, essa identificação do meu problema é fundamental para eu saber se aquele óleo essencial vai ser útil para mim ou não, tá? E essas moléculas aromáticas? Moléculas aromáticas, antigamente, são descritas assim porque são moléculas que têm cheiro, têm aroma. Inicialmente, descobriu-se que essas moléculas, elas tinham um anel benzeno. E lá atrás também o anel benzeno foi chamado de anel aromático porque ele conferia cheiro a essas moléculas. Mas depois descobriu-se que nem toda molécula de cheiro tem um anel benzeno. Mas as primeiras moléculas descobertas aí, né, cheiro foi no funcho doce o anetol, então eu tenho um anel aromático aqui. Na baunilha, que é a vanila planifolia, eu tenho a vanilina, que é uma das moléculas presentes ali na baunilha, também eu tenho o anel aromático aqui. No cravo eu tenho o eugenol também, eu tenho um anel aromático aqui. Na canela eu tenho o cinamaldeído. Na menta eu tenho o mentol. Veja que no mentol eu já não tenho anel aromático. É uma molécula que não é o anel benzeno, né? Mas também é uma molécula de cheiro. O linalol não tem nem anel. O cheiro de cânfora, o cheiro do limoneno, que é o cheiro do cítrico também. Então, são várias moléculas com cheiro, nem todas elas têm o anel benzeno, tá? Os óleos essenciais, eles podem ser aplicados separados ou em combinação. Quando que eu vou fazer isso? Você vai depender da sua necessidade, da finalidade. Muitas vezes, você vai usar um óleo essencial só, você não precisa associar, tá? Então, isso tudo vai depender da finalidade. E eles são compostos por centenas de moléculas, que já é uma interação quando você utiliza somente um óleo essencial. E esse uso combinado dos óleos essenciais, essa associação dos óleos essenciais, é o que chamamos de sinergia. Dentro da aromaterapia, tem uma tradição no uso associado dos óleos essenciais, porque tem sinergias que são clássicas e que sabe que eu vou utilizar menos óleo essencial com maior potência de tratamento. Então, o objetivo da sinergia é esse: eu quero potencializar uma ação utilizando menos óleo essencial. Com isso, eu diminuo o risco de desenvolvimento de uma alergia, de ter um risco de uma sensibilidade. Esse é o objetivo de uma associação, e não aumentar a quantidade, mas sim diminuir. E por isso ela tem que ser efetiva, e por isso ela tem que ser estudada. A maioria dos óleos essenciais que estão aí no mercado e a maioria das aplicações, os estudos são feitos de forma isolada. Então, eu não preciso associar nada. Então, as associações são clássicas dentro dos critérios de estudos clínicos que foram realizados aí no decorrer desses anos, tá? O uso tradicional das plantas medicinais, né, no decorrer da história, mostrou que esse uso combinado vai potencializar o efeito e também vai evitar o efeito de riscos indesejados. Isso acontece também não só com os óleos essenciais, mas também nas plantas medicinais. E aí os estudos foram comprovando isso. Então, a sinergia, quando eu chamo de sinergia, é um termo para descrever um fenômeno em que o efeito do todo é maior do que a soma das duas partes componentes. Então, se eu tenho uma ação, se eu tenho dois óleos essenciais com ação analgésica, por exemplo, e que juntos eles vão ter uma ação muito maior do que os dois, do que usar separadamente, então compensa essa associação. Então, o objetivo dessa associação é formar um produto dinâmico, com múltiplos modos de ação, respeitando o princípio da ação final. Então, eu tenho um objetivo. Então, esse objetivo eu não posso perder. Se eu quero uma mistura para ter uma ação para dor, se eu quero uma mistura para ter uma ação para um tratamento de celulite, essa associação ela tem que ser uma associação com um objetivo. Ela não pode ser aleatória, tá? Então, existem algumas regras que alguns autores colocam em relação à segurança, em relação a bom senso, inclusive, e até ao ponto de que se realmente aquele óleo vai fazer efeito. Porque pensa o seguinte: eu tenho uma quantidade máxima de óleo essencial que eu vou utilizar no meu corpo, e essa quantidade máxima, a partir do momento que eu uso muitos óleos essenciais, eu vou dividir essa quantidade máxima que eu posso usar, tá? E aí, de repente, um óleo essencial ele fica numa dosagem tão baixa que ele ali não vai ser muito relevante. Então, a associação precisa ser relevante. Então, eles criaram ali que essa associação vai de 2 a 7 óleos essenciais no máximo, dependendo da finalidade. Para eu associar acima de 5 óleos essenciais, eu já tenho que ter um conhecimento bem mais profundo ali da aromaterapia, um conhecimento molecular e de toxicidade e objetividade de tratamento. E os componentes ativos da mistura devem dominar. Então, quando eu penso assim que quem tem que ter ação
para aquela finalidade específica, quais são as moléculas e por que eu estou misturando, você tem que ver a soma dessas moléculas, porque às vezes eu tenho linalol, por exemplo. Eu associo muito lavanda com bergamota, por exemplo. E a lavanda e a bergamota são ricas em linalol. A lavanda tem muito mais linalol que a bergamota, isso é verdade. Mas um efeito potencializado da associação das duas me dá um efeito sedativo muito maior do que ela sozinha. Então é uma associação que é interessante, mas o meu foco aqui está sendo o linalol. Então o objetivo da minha mistura está ok. Tá bom? A gente tem que pensar muito nisso também. O propósito terapêutico deve ser claro e não tentar abranger muitos objetivos. Aquela mistura que é bom para tudo, porque às vezes a gente vê vários benefícios que tantos óleos essenciais têm, aí as pessoas querem fazer o quê? Misturar tudo e utilizar, isso não vai fazer efeito, o cheiro não fica agradável, tem que ter essa objetividade da mistura e não é para misturar qualquer coisa, é porque nada, existem as combinações corretas para fazer isso, não é de forma aleatória. Tá? E além disso, a gente deve levar em consideração também a base, que a gente vai diluir aquele óleo essencial, tá? Porque essa base também ela tem uma ação sinérgica. Quando eu uso um óleo vegetal, por exemplo, numa base, se eu quero fazer um tratamento de ferida, ou se eu quero fazer um tratamento de pele, de recuperação de pele, um tratamento de psoríase, por exemplo, a base ela é importantíssima ali para o êxito do meu tratamento, porque ela também vai ter uma atividade biológica e o efeito dela também pode ser sinérgico, tá bom? Outra questão também é a técnica. O profissional também pode interferir, né, nessa sinergia. Então, quando eu pego uma massagem, mais a aplicação, a inclusão de um óleo essencial na sua técnica, você vai potencializar aquela sua atividade. Então, se você tem uma massagem drenante, de drenagem linfática, onde só a massagem já fala drenagem, e ao mesmo tempo eu associo um óleo essencial que vai potencializar essa ação drenante, aqui também eu tenho uma sinergia. Né? Nesse caso aqui, olha, a Shirodara, ela é um fluxo, dentro da técnica da medicina ayurvédica, eu tenho aqui esse fluxo que é uma técnica muito relaxante, né? Que é esse óleo morno vertendo aqui na testa, próxima à sobrancelha, isso é extremamente relaxante. Então teve um estudo que mostrou que o óleo de gergelim puro, ele teve um efeito ansiolítico, mas que quando misturou o gergelim com lavanda, esse efeito foi muito maior. Então aqui eu potencializo aquela ação, de repente indicado para aquela pessoa que está precisando mais de um relaxamento do que outra, e isso tudo é avaliado individualmente, tá? Então, afinal, a sinergia deve ser usada sempre. Então é o seguinte, a hipótese de sinergismo ela é relevante para a mistura aromaterapêutica, mas há pouca evidência científica direta para apoiar a sua prática. Então, você tem que buscar aquela sinergia que realmente eu tenho evidência científica. Então, a gente acaba atuando em sinergias clássicas, que não muda muito. E utilizar o óleo essencial sozinho também ele é muito eficiente. Então, a sinergia deve ser usada quando de fato for necessário, não deve ser aplicada de forma leviana ou sem sentido, misturar por misturar. Lembre-se, o efeito sinérgico já está presente em um único óleo essencial. Tá? E as sinergias tradicionais são demonstradas quando abordamos os efeitos terapêuticos dos óleos essenciais. Eu vou falar lá na frente esses efeitos terapêuticos dos óleos essenciais e eu vou dar algumas sinergias clássicas, tá? Mas como os óleos essenciais podem ser aplicados no nosso corpo? Então, aqui é a escolha da técnica. Então, a estratégia terapêutica é um tipo de tratamento. Eu vou escolher o tipo de tratamento que vai depender do tipo de tratamento e do local do corpo. E isso é determinante para o meu tratamento dar certo ou não. A escolha da técnica vai depender do meu local, do corpo e o objetivo do tratamento. Por exemplo, eu tenho um machucado, eu tenho um corte, uma ferida. Eu não posso pegar um óleo essencial e colocar puro nesse corte de jeito nenhum. Não posso misturar ele no óleo vegetal e colocar óleo em cima de um corte. Mas eu posso fazer uma compressa. Então, uma técnica de compressa onde eu consigo disponibilizar meu ativo óleo essencial de uma forma segura, sem ter um contato direto e, de certa forma, eu vou criar uma interação com o corpo que ele vai produzir a ação antisséptica, seja a ação cicatrizante, seja a ação regeneradora que eu busco, tá? Então, essa técnica ela é fundamental. Então, lembre-se, os óleos essenciais a gente usa sempre em gotas, eles são potentes e têm alta finalidade para o nosso organismo, tanto por via olfativa quanto por via cutânea. E existem várias formas de aplicar esses óleos. E a principal delas, eu acho que é a que a maioria das pessoas conhece bem, é a difusão aérea, onde eu vou sentir o cheiro, tá? É a forma mais tradicional e eles são difundidos no ambiente para alcançar o nosso olfato. E essa atividade é por via olfativa. Quando a gente pensa, né, no fato de cheirar, ele pode ser simples, mas ele acarreta uma cascata de reações
que é possível devido à nossa complexa estrutura que está lá no nosso nariz, que eu já mostrei aqui para vocês hoje. Então, uma forma de fazer com que aquele óleo essencial, que é terapêutico, atinja o meu olfato, pode ser através de um bastão de aroma como esse aqui. De repente, eu não preciso colocar um difusor ambiente e colocar em toda a sala, mas um bastão de aroma que eu vou levar o meu olfato. Por exemplo, se eu tiver enxaqueca, se eu quiser sentir um cheirinho de menta, se eu tiver enjoado, um pouquinho de gengibre. Se você estiver sentindo uma sensação de ansiedade, alguma coisa assim, você pode levar isso durante o dia. Um cheirinho de cítrico. Então, esse bastão de aroma ele é prático, você pode deixar na bolsa e só você vai sentir o cheiro. Outra opção também aqui, olha, isso aqui no Brasil eu nem sei se tem, eu acho que não tem, mas eu achei interessante colocar aqui, porque a Vic colocou a forma de cheiro, olha, num petzinho. É um adesivo que você coloca aqui na sua roupa, abaixo da sua linha de olfato, e o cheiro chega ali no seu nariz e alivia os sintomas de sinusite, rinite, de gripe, alivia as vias aéreas superiores. Outra forma são os sachês, a gente conhece muito bem esses sachês que vêm em gavetas, mas eu posso colocar um sachê do lado da minha cama também. Isso também vai ajudar a atingir o meu olfato. Ou posso colocar numa bolinha de algodão, 2 ou 3 gotas e levar o meu olfato. Posso fazer uma inalação com vapor. Essa inalação com vapor, eu vou colocar água quente numa tigela, pingar algumas gotinhas de óleo essencial ali, vou cobrir com uma toalha e eu vou receber o vapor junto com o óleo essencial. Isso aqui eu posso usar para tratamentos de pele, porque aí o óleo essencial junto com gotículas de água vão depositar na minha pele. Ou então eu posso fazer tratamento das vias aéreas também, tá? No caso de gripe, resfriado, congestão, né, no peito, excesso de catarro, eu quero eliminar esse catarro, então isso ajuda a limpar as vias aéreas. Esse é um processo bastante eficiente também. E é simples, prático, eu não preciso ter nenhum equipamento específico, mas eu vou conseguir aplicar o óleo essencial. Outra forma são difusores de vareta. Os difusores de vareta, normalmente eu vou colocar o óleo essencial num álcool, tá? Porque aí por capilaridade, aqui o álcool junto com o óleo essencial vai passar aqui para minhas varetas e aí vai atingir o ambiente. Posso também usar esses difusores à vela, porque aqui eu coloco água aqui nesse difusor, ligo aqui na vela, né? Aí a vela vai aquecer essa água e aí vai aumentar, acelerar o processo de evaporação do óleo essencial. Também tem esses difusores ultrassônicos. Esses difusores ultrassônicos também, eles são a frio, mas aqui eu coloco a ultrassom, né, as ondas ultrassônicas que tem nesse difusor, ele microniza partículas de água junto com os óleos essenciais. Então ele vai umidificar o meio ambiente, ao mesmo tempo vai conseguir lançar essas moléculas de óleo essencial no ar. E é eficiente porque a molécula naquela temperatura ela vai conseguir aí, vai estar na parte volátil e vai atingir o meu olfato. Inclusive ele é bem eficiente, bem potente. Eu utilizo muito esses difusores ultrassônicos quando eu quero atingir áreas maiores. Posso utilizar também sprays ambiente. O spray ambiente eu posso fazer água, colocar álcool, vai depender da finalidade também. Posso usar essas pedrinhas de aroma, essas pedras são cerâmicas porosas, então você coloca algumas gotinhas do óleo essencial aqui, e aí com o tempo ele vai evaporando e vai atingindo o olfato. Normalmente se você estiver trabalhando aqui uma área pequena para atingir só você, é interessante você usar esse tipo de difusor também. O que é mais importante aqui? É garantir que o óleo essencial atinja o seu olfato. Então, a posição do difusor é fundamental. Por quê? As moléculas que estão lá nos óleos essenciais, elas são muito leves. Se você colocar uma posição muito alta, elas vão embora e não vão atingir seu olfato. Ou se colocar baixo demais, elas podem ir embora numa corrente de ar e também não atingir o seu olfato. Então, o ideal é você colocar próximo a você e sempre abaixo no nível, né, do olfato. E a posição também no ambiente é importante. Por exemplo, se você for colocar no seu quarto, se você colocar aqui, ó, numa posição onde eu tenho corrente de ar e você está deitado aqui na cama, esse óleo essencial não vai atingir você, tá certo? Então você tem que colocar numa área em que favoreça favoreça o seu tratamento e as moléculas atinjam o seu olfato, tá? Então, o óleo essencial inalado, o óleo essencial por difusão aérea, ele pode ser indicado para usar em casos de depressão, fadiga, tratamento de náusea, insônia, estresse. Também pode ser usado para tratar condições respiratórias, como rinite, sinusite, asma. E também pode ser usado para dor de cabeça. Outra técnica de aplicação é a massagem. A massagem de aromaterapia ou técnica M. A própria massagem, ela também favorece a ação olfativa do óleo essencial. Então, você tem a técnica de massagem,
mais a aplicação do óleo essencial com aquela finalidade específica, se é uma massagem relaxante, se é uma massagem para tirar dor, se é uma massagem, uma drenagem ou se é uma massagem estimulante, eu vou escolher o óleo essencial para aquela massagem, eu vou utilizar a técnica correta daquela massagem, então tem uma sinergia entre técnica e também finalidade do óleo essencial. Mas aqui na massagem eu vou utilizar o óleo essencial de uma forma diluída em uma base, que pode ser uma base óleo, pode ser uma base creme. E a aplicação dessa base, a escolha dessa base, ela é fundamental também para o sucesso do seu tratamento. E eu vou escolher um tipo de óleo de acordo com o local da massagem. Então, tem vários tipos de massagens onde eu vou utilizar óleo essencial. Tem massagem relaxante, massagem estimulante, massagem modeladora, drenagem linfática. Posso usar também em reflexologia podal. Posso utilizar em massagens faciais, drenagem facial, né, massagem lifting facial. Posso usar em massagens capilares, em Chantala, massagem tônica muscular também, tá? Então, qualquer efeito provém de uma combinação dos óleos essenciais aplicados topicamente e também inalados, lembrem disso. E também isso mais o toque, que pode permitir que o paciente relaxe e respire profundamente. Então, a técnica, mais o toque, mais o óleo essencial, mais a escolha da base, tudo isso em conjunto vai ser o resultado do seu tratamento, tá? Os óleos vegetais são os principais carreadores, ainda mais para se usar em casa, porque eles misturam com muita facilidade os óleos essenciais e garante que seja efetivo, né, essa homogeneização do óleo essencial na sua base. E a aplicação realmente fica eficiente, tá? Dentro da diluição correta. Lembra dos pilares lá atrás que eu falei? Quais são os óleos vegetais? Aqui eu tenho alguns exemplos, mas existem inúmeros óleos vegetais aí que podem ser utilizados. Mas, por exemplo, o óleo vegetal de jojoba, ele é mais indicado para aplicação facial e aplicação capilar. Já o óleo de abacate, ele pode ser indicado para cabelo, face e também corpo. Já o de girassol é mais para procedimentos de massagem que exigem uma maior espalhabilidade, é um óleo mais denso. Tá? Então, se eu precisar fazer uma massagem relaxante de 30 minutos, então ali eu vou usar óleo vegetal que me dê essa mobilidade de manobra. Mas também eu posso usar bases em cremes, géis e loções, desde que sejam preparadas especialmente para receber óleos essenciais, porque nem toda base, creme, loção e gel, ela vai ser compatível com aquele óleo essencial. Então, tem que se informar se aquela base eu posso adicionar ou não óleo essencial, tá bom? Então, a técnica da massagem, uma dica aqui importante é você sempre espalhar na mão antes de aplicar no corpo. Nunca despeja a mistura diretamente no corpo. Outro ponto, respeite o limite de absorção de óleo, de penetração na pele, porque às vezes tem pessoas que a pele tá mais seca, que puxa mais o óleo, que penetra, outras não. Então, tem que respeitar esse limite de absorção. Se a pele estiver mais hidratada, ela vai facilitar a aplicação dessa massagem. Se eu vou aplicar qualquer óleo vegetal na sua pele, se ela estiver mais hidratada, a receptividade vai ser muito melhor. Então, se você for aplicar depois do banho, é o melhor momento para você aplicar aquele óleo, a mistura do óleo essencial com o vegetal. Outra técnica é em banhos. Nos banhos, eu tenho benefícios para a pele, para a musculatura, para articulações, para o corpo, tratamento de dores, para vias aéreas, para o sistema nervoso. Consigo relaxar, tirar, né, determinadas sensações que acabam atrapalhando o nosso dia a dia. Então, um banho de banheira, eu também posso utilizar os óleos essenciais. E uma outra técnica é a aplicação tópica. Não necessariamente eu faço uma massagem de corpo inteiro, mas eu diluo aquele óleo essencial para uma aplicação tópica. Por exemplo, para fazer um tratamento aqui no estômago, se eu quero reduzir refluxo gástrico, eu vou pegar meu óleo essencial, vou diluir num óleo vegetal e vou aplicar nessa região. Se eu quero fazer tratamento de dores locais, dor tensional aqui no pescoço também, eu vou aplicar aqui, é uma aplicação tópica. Se eu quero fazer o tratamento de uma pele que está descamando ou um processo inflamatório, enfim, tudo isso é aplicação tópica do óleo essencial. Então, posso atuar alívio de traumas localizados, hematomas, entorses, picadas, queimaduras. Posso usar para relaxar, aquecer músculos específicos. E também pode utilizar para alívio de condições nevrálgicas, aquelas dores, né, de nevralgias, aquelas dores que é de origem por terminações nervosas, não muscular.
Também ele pode ter uma ação anti-inflamatória, antiespasmódicos, antiviral, antifúngica, antibacteriana, para infecções de pele e também como um relaxante geral do corpo. Outra técnica são compressas. A compressa ela é segura, ela é eficaz e ela também facilita a limpeza da pele. É indicada quando não é indicada a aplicação do óleo essencial num óleo ou num creme. Quando eu não consigo aplicar num óleo ou num creme, aí eu aplico, faço compressas. Porque a compressa, às vezes, vamos supor, um tratamento de acne que está num estágio mais avançado. E aquela acne, você não vai aplicar óleo naquela acne. Ou então você não tem um gel para aplicar e você quer utilizar o óleo de melaleuca, por exemplo, eu posso fazer uma compressa, assim, dessa forma. Então eu vou mergulhar, tá? Eu mergulho, eu vou pegar um copo de água, mais ou menos uns 200 ml, coloco ali 1, 2 gotas de óleo essencial, o óleo essencial que você vai utilizar. No caso de acne, eu vou usar o de melaleuca. Aí eu pego o gás e mergulho nessa água com óleo essencial, tiro o excesso e faço uma bandagem, uma compressa. Deixo ali uns 15 minutos e tiro. Então ali eu não vou ter contato direto com o óleo, a água vai ajudar a perfundir e você vai conseguir fazer esse tratamento local. Um tratamento de ferido, machucado também, aquele ralado, né? Ralou o joelho. Você vai lavar aquilo com água e sabão e vai fazer uma compressa da mesma forma. Aí você aplica um tempo, o óleo essencial vai agir, porque eu não vou passar óleo nem creme em cima daquele machucado. E além disso, ajuda na limpeza daquele machucado também. E nas queimadura também eu não vou passar óleo. Então, na queimadura, você vai lá e faz aquela compressa, ok? Outra técnica é um escalda-pés. São técnicas simples para tratamento localizado. Eu vou estimular pontos de reflexo das plantas do pés também, mas eu posso tratar dores, inchaços, micoses, frieiras, mau cheiro, tá? Unha encravada com dor, tratamento de micose de unha, de pé também, pé rachado. Aí vai depender da escolha do óleo essencial para cada finalidade. Né? E quais são os óleos essenciais mais utilizados? Eu coloquei alguns, tem centenas, né? Eu coloquei aqui os que mais são usados no mercado, mas tem muitos outros. Mas aqui para vocês terem uma ideia da funcionalidade de cada um deles. E um óleo muito aplicado, muito utilizado é o óleo de alecrim. O alecrim é o Rosmarinus officinalis. Ele tem origem na Espanha, na Tunísia. Aqui no Brasil também tem alecrim, mas ele não é uma planta nativa daqui do Brasil, ele é dessa região, tá? E o alecrim, ele melhora o humor, ele aumenta a disposição, ele reduz a depressão, ele melhora a nossa velocidade de raciocínio, ele reduz o sono. Se você está cansado, fadigado, com aquela letargia, deu aquela preguiça depois do almoço, você vai utilizar alecrim difusor. Ou se você é aquela pessoa que está precisando de um empurrão, né? Quer desengavetar projetos, quer liberar tudo e fazer a coisa andar, o seu óleo é o óleo essencial de alecrim. Ou se você está em período de convalescença, se recuperando de alguma doença, é aquela parte que o corpo ainda está sentindo aquela coisa, a gente sente emocionalmente também, a gente está um pouco, né, lento. Então, o óleo essencial que vai dar aquela motivação é o óleo essencial de alecrim. O óleo essencial de alecrim, ele é tônico, ele estimula o batimento cardíaco, ele estimula a circulação do sangue, ele melhora, então ele dá esse movimento, porque ele estimula essa circulação. Então, quem tem pressão alta, principalmente se estiver descontrolada, o alecrim pode elevar a sua pressão. Então, toma cuidado quem tiver hipertensão, tá bom? E no corpo, ele vai ativar o sistema circulatório, ele vai facilitar a oxigenação dos tecidos, ele fortalece a musculatura, ele fortalece a pele. Então você pode utilizar o óleo de alecrim como um pré-treino antes de ir para a academia, porque ele vai dar essa melhora de perfusão de sangue na musculatura, tá? E ele também é indicado para queda de cabelo. O alecrim ultimamente tem sido muito falado para que ajuda a crescer cabelo. Ele ajuda, tem estudo científico que comprova isso também, tá? E na estética, ele é muito usado em protocolos para celulite, para drenagem linfática, para gordura localizada, porque ele ajuda a estimular a circulação local, reduzir aquele edema, aquele inchaço, aí melhora também, inclusive ele é usado até associado a técnicas de massagem e equipamentos de estética na redução de medida. Outro óleo essencial é o cravo. O cravo tem um cheiro muito gostoso, muito conhecido na nossa culinária. É um cheiro quente, é um cheiro de especiaria. O cravo é Eugenia caryophyllus e ele é originalmente da Índia, tá? Então, topicamente, tradicionalmente o cravo sempre foi utilizado em consultório de dentista, o eugenol, porque ele tem uma ação anestésica local,
né? Então ele traz o alívio de uma dor de dente, mas ele tem uma ação antioxidante, ele ajuda, né, ele tem uma ação digestiva, auxiliar de úlcera. Mas como que eu vou usar a cravo nessa ação digestiva? Sentindo o cheiro do cravo, tá? Só sentindo o cheiro. Ou então aplicando uma gota em 5 ml nessa região aqui do estômago. O cravo ele é muito antisséptico, tem uma ação antifúngica, antimicrobiana, antiviral. Ele tem estudos falando que ele ajuda também em tratamento de herpes simples, tá? Ele auxilia em processos inflamatórios e ele também é um protetor hepático. Olfativamente, o cravo traz equilíbrio físico e imunológico. E a gente pode usar o cravo também para purificar ambientes, reduzir o número de germes, de ácaros, de bactérias que estão dispersas aqui no ambiente, que acabam entrando em contato com a gente. E na hora que vem aquela baixa de imunidade, esses germes podem entrar em contato com a gente e desenvolver alguma alergia, gripe, resfriados, alguma patologia. E aí o cravo ele ajuda a manter, restabelecer essa força imunológica, ao mesmo tempo ele purifica o ambiente, tá? Outro óleo essencial também não pode faltar é o óleo essencial de eucalipto, o Eucalyptus globulus. Existe uma outra espécie de eucalipto chamada Eucalyptus radiata, que tem uma ação muito semelhante com o Eucalyptus globulus. Mas tem outro eucalipto, que, por exemplo, o Eucalyptus citriodora, que ele não é tão indicado com ação respiratória, ele é mais indicado com uma ação antisséptica mesmo, uma ação repelente. O cheiro dele é muito mais cheiro de desinfetante, lembra sauna, tá? Esse é o eucalipto desinfetante. Esse aqui é um cheiro mais doce, um cheiro mais envolvente, expansivo, refrescante, tá? O Eucalyptus globulus também é da origem da Austrália. E ele é um óleo essencial que está descrito em farmacopeia, inclusive, pelas suas ações no nosso trato respiratório. Já foi mais que provado isso, porque o óleo essencial de eucalipto é rico numa molécula chamada cineol, e o cineol tem uma ação que ajuda no movimento ciliar do nosso trato respiratório, que elimina muco. E ao mesmo tempo, ele vai liberar vias aéreas. Então, ele vai fluidificar o muco, ao mesmo tempo que vai eliminando esse muco. Então, o Vick Vaporub tá aí, ele tem eucalipto, né, um produto aí super tradicional. Então, o óleo essencial de eucalipto vai ajudar nessa limpeza das vias aéreas. Então, ele melhora a nossa respiração, tá? E traz conforto também. Quem tem sinusite, quem tem rinite, que você percebe que tem um ressecamento aqui das vias aéreas que dificulta a respiração. Fora que ele tem uma ação também anti-inflamatória e também reduz patógenos. Ele complementa, assim, uma ação antimicrobiana, tá? E topicamente, na pele, ele pode ser usado com tratamento de queixas reumáticas, para dores nas articulações, dores por reumatismo. O eucalipto vai ajudar aqui também. E o óleo de gerânio? O óleo de gerânio é o óleo essencial das mulheres. Basicamente, tradicionalmente, o óleo essencial de gerânio é muito utilizado no embelezamento da pele. Ele é antioxidante, ele traz hidratação para a pele, para os cabelos. Tá? Ele está muito ligado a todas essas sensações relacionadas às mulheres, aos picos hormonais, às TPMs, menopausa. O gerânio, ele traz conforto. Naquele momento que a mulher se sente angustiada, ela gosta do gerânio. Naquele momento que a mulher está com baixa autoestima, você vai usar o gerânio. Ele levanta, né? Ele traz, né, essa força que a mulher tem de volta para ir lá e continuar a fazer o que ela tem que fazer. Então, ele é muito utilizado como um antidepressivo, também reduz a ansiedade, alivia sintomas da menopausa, da TPM, e ele também melhora a qualidade do sono. Às vezes você não consegue dormir, usa lavanda e acha que a lavanda não está adiantando, porque não é de lavanda que você precisa. Você precisa de gerânio, então experimenta o gerânio. Se você associar o gerânio com o cítrico, fica fantástico. Você vai trazer uma calma, aquela paz, tira aquela angústia e você vai conseguir ficar em paz para você conseguir executar as coisas que precisam ser feitas. Porque esses pensamentos, né, que a gente entra nesses labirintos de pensamentos que não leva a gente a lugar nenhum, acaba atrapalhando no nosso dia a dia e a gente no final do dia tá frustrado porque não conseguiu render o que precisava, não conseguiu resolver o que precisava. Então o gerânio ele vai ajudar nesse momento. Tá bom? E o grapefruit? O grapefruit, eu amo esse óleo essencial. Eu amo esse cheiro. Eu acho que todas as mulheres amam esse cheiro. Ele traz alegria, traz uma disposição e uma sensação de otimismo de que tudo vai dar certo. Então, naquele momento você pensa assim, você começa aquele pensamento, não sei se eu vou conseguir, será que vai dar certo? Tô insegura, vem esse pensamento. Já coloca um grapefruit ali que ele vai trazer isso. O grapefruit é o Citrus paradise, né? Ele é muito tradicional dos Estados Unidos e em Israel também. Topicamente, ele melhora a circulação, ele auxilia na redução do desejo de açúcar, então tira
compulsão alimentar, ele estimula o sistema imunológico, ele é um regulador da produção da secreção sebácea, então, ou seja, ele reduz, ele equilibra a oleosidade da pele, então você pode usar em tratamento de acne, pessoas que têm pele excessivamente oleosas, ou em momentos, né, dependendo do ciclo menstrual, dependendo dos picos hormonais, muda a oleosidade da pele, também você pode usar o grapefruit, além de ter uma ação antisséptica, e ele estimula o metabolismo. Ele estimula o metabolismo porque ele estimula a produção de adrenalina. E indiretamente ele acaba estimulando a quebra de gordura. Então, se você está em dieta de emagrecimento, é o gerânio que é seu aliado nesse momento, tá? E ele é um energizador, melhora o humor, ele auxilia no combate ao desânimo, alivia sintomas de estresse e reduz a compulsão alimentar. Outro óleo essencial também muito tradicional, principalmente aqui no Brasil, laranja doce, o Citrus sinensis ou Citrus aurantium, tá? Tem esses dois nomes. A laranja doce, também como o grapefruit, ela é antisséptica, vai controlar o excesso de oleosidade, mas a laranja doce na pele, ela ajuda na redução de manchas, principalmente quando ela é associada ao gerânio, tá? E lembre-se que qualquer cítrico que você vai utilizar, utilize à noite, para não correr o risco de ter problemas com... Porque eles são fotoativados. Existem moléculas que podem conter no cítrico, que quando tem um contato direto da pele com o sol, essas moléculas elas começam a gerar uma reação inflamatória na nossa pele, tá? Então evita o uso durante o dia se for aplicar na pele, principalmente na pele facial, que é uma pele exposta, tá? Mesmo com o uso de filtro solar. Então a ação olfativa da laranja doce, ela é calmante, ela é relaxante, ela revigora, não porque ela te dá estímulo, mas é porque ela te traz esses pensamentos de alegria e felicidade também, traz conforto, segurança. Então se você tem aquela sensação de medo, para aquela criança que tem medo de tudo, é óleo essencial de laranja. O óleo essencial de laranja junto com o de lavanda é o equilíbrio perfeito para você ter a melhor noite de sono de todas. E aí, nossa lavanda, queridíssima lavanda. A lavanda é um dos óleos essenciais mais consumidos do planeta e mais conhecidos do mundo. 99% das pessoas aceitam muito bem a lavanda. Digo 99%, sim, tem gente que não se dá bem com lavanda. Isso é normal, pode acontecer. É raro, né? Mas pode acontecer. A lavanda é a lavanda francesa. Existem várias espécies, mas com essas propriedades é a lavanda francesa ou lavândula angustifolia, um sinônimo a lavândula officinalis, tá? Então a lavanda é o nosso símbolo da calma e do relaxamento. Então ela é uma ação relaxante, é uma reação calmante. A ação olfativa da lavanda reduz os níveis de cortisol. Então ele reduz os níveis de estresse, estimula a produção de GABA, que são neurotransmissores que deixam nosso corpo em fase de relaxamento. Então por isso que ele reduz estresse e ansiedade. Também tem uma ação anti-inflamatória, uma ação analgésica. E ele também é um regenerador de pele, couro cabeludo. Ele acalma peles inflamadas. Bom para quem tem descamações de couro cabeludo, até mesmo pessoas que têm psoríase, é o óleo essencial de lavanda. Então, se você está com uma psoríase muito atacada, se você quiser aplicar um óleo de lavanda ali, você vai fazer o quê? Com pressa. Às vezes, se tiver só uma descamação seca, você pode colocar um óleo de rosa mosqueta, tá? Mas você precisa entender como tá a pele para ver que tipo de base você vai poder utilizar. Outro óleo essencial é o óleo essencial de lemongrass, o Cymbopogon citratus ou Cymbopogon flexuosos também tem esse nome. Ele é indicado para dor, inflamação, por tensão induzida por estresse na musculatura. Ele promove bem-estar. Para a pele, ele tira inflamação, reduz alergia, acne e também infecção por dermatófitos. Ele auxilia, junto com a melaleuca, no tratamento de acne. Então, se você quer deixar uma sinergia eficiente no tratamento de acne, associar a melaleuca com lemongrass. Melaleuca com lemongrass é uma associação clássica. Da mesma forma, como a ação anti-inflamatória potencializada da lavanda com a melaleuca é clássica, melaleuca com lemongrass é clássica e lavanda com laranja doce é clássica também, tá? Para psique, reduz ansiedade, reduz estresse e insônia. E também tem uma atividade repelente. Mas uma curiosidade do lemongrass é que ele atua para melhorar o seu foco. Aquela vez você está distraído, não consegue focar, você precisa executar alguma coisa, um trabalho, estudar para a prova, fazer seu TCC, ou orientar alguém, escrever um livro, ou ler um livro, ler uma tese, enfim. Ele vai te dar mentalmente aquele foco para você conseguir se concentrar naquilo que você precisa fazer. Principalmente em tarefas que têm uma maior exigência mental.
porque ele melhora a sua capacidade de raciocínio. Então, essa ação nootrópica é isso, ele melhora o seu raciocínio, ele também vai agilizar o seu raciocínio, você não fica tão disperso. Então, lemongrass, que é o óleo do vestibular, o óleo do TCC, o óleo essencial que faz trazer aquele foco. Então, se você trabalha com outras pessoas e às vezes você vê que tá todo mundo meio disperso e tal, né, desfocado, as pessoas estão falando muito, agitadas demais, se você colocar um lemongrass com limão siciliano num difusor, você vai perceber como que as pessoas automaticamente elas vão tirar aquela ansiedade e vão começar a executar. Então ele não dá, é um relaxamento que te dá tranquilidade para você trabalhar, ele não vai te dar sono. E às vezes você tá sem sono porque sua cabeça tá a milhão. E aí essa é uma mistura que pode te ajudar a dormir, porque vai tirar aquele monte de coisa da cabeça. Vai fazer com que você flua, né? Seu corpo tira aquele monte de coisa que tá ali te dispersando, te desfocando, certo? Outro óleo essencial tradicionalíssimo também, muito usado, é o óleo essencial de melaleuca. Muito tradicional. A melaleuca é um dos óleos essenciais mais estudados do planeta, porque ela tem uma ação antimicrobiana, antifúngica fantástica. Ela é usada desde a Primeira Guerra Mundial. Soldados da Primeira Guerra usavam óleo essencial de melaleuca para tratamento de feridas e era bem eficiente. Tradicionalmente na Austrália, o óleo de melaleuca é utilizado lá há gerações. Eles fazem um chá da árvore de melaleuca. Então, quando o capitão Cook chegou lá na Austrália, o inglês, né, explorando novos territórios, ele viu que os nativos tomavam chá de uma árvore. Né? Porque lá na Inglaterra, no Reino Unido, eles tomavam chá de ervas. E lá na Austrália eles tomavam chá de árvore, por isso que eles começaram a chamar de tea tree, chá de árvore. Inclusive esses ingleses que chegaram lá junto com o Capitão Cook fizeram até cerveja com a árvore, com as folhas da melaleuca. Enfim, a melaleuca tem muitas propriedades antissépticas, ele traz limpeza, purifica o ambiente, purifica a pele, trata feridas, trata infecções. Então esse é o principal objetivo da melaleuca e ela é extremamente eficiente e ela realmente entrega o resultado. Então eu tenho uma aplicação tópica para diversos tratamentos, por exemplo, acne, frieira, bromidrose, que é o mau cheiro, o chulé, furunculose, fungo de unha também, ela é muito eficiente. Mas vai ter gente que vai falar assim, Mayra, eu usei óleo de melaleuca do fungo da unha e não funcionou. Mas nesse caso, existe fungo que não é sensível a melaleuca. Aí você usa o quê? Cravo ou tomilho. Você tem que trocar a molécula ou associar os três. Melaleuca, cravo e tomilho. 1 para 1, uma gota de cada. Tá? Você vai colocar na unha, porque se aquele fungo não for sensível à melaleuca, ele vai ser sensível ao cravo e ao tomilho, ok? Então, eu tenho uma aplicação medicinal e na farmacopeia, a melaleuca está como antisséptico e desinfetante para tratamento de feridas, certo? Outro óleo essencial, o óleo essencial de menta. Aqui nós temos a menta piperita, tá? A menta piperita, ela tem uma ação tópica para tratamento de doenças cutâneas comuns, mas também, né, posso utilizar para tratamento de queda de cabelo, dores locais, sinusite, resfriado, dor muscular, dor de cabeça. O óleo essencial de menta mostrou-se ser tão eficiente quanto paracetamol para alívio de dor de cabeça, acredita, tá? Quando você tem enxaqueca ou dor de cabeça, normalmente a dor de cabeça é um sintoma de alguma coisa, tá? Então, se você tem dor de cabeças frequentes, procure descobrir a causa dessa dor de cabeça, porque às vezes você usa um óleo de menta. O óleo de menta, se tiver vinculado a uma ação gástrica, ele ajuda também, tá? Mas você precisa saber a origem dessa dor de cabeça, porque às vezes melhora ali, mas tem que descobrir por quê. O estresse excessivo, se você fica jogando cortisol na sua corrente sanguínea o tempo todo, porque você tá com estresse, você tem níveis de cortisol altíssimos, isso dá dores de cabeça e enxaqueca. E aí você não vai tratar com menta, você vai tratar com lavanda, para tentar reduzir esses níveis de estresse. Começa a repensar nessa qualidade de vida, porque não é comum, não é normal você sentir dor todos os dias, tá? Se você resolveu fazer atividade física, começar a fazer atividade física, amanhã você vai estar com dor, uma dorzinha muscular, vai. Aí é o que é normal. Agora, se você acorda todo dia com dor, isso não é normal. Todo dia com dor de cabeça, isso não é normal. Se você acorda todo dia angustiado, isso não é normal. Isso pode ser um aviso, até mesmo de tá desenvolvendo uma patologia aí mais séria, tá? Então, tomem cuidado com isso. A menta tira inchaço das pernas e também tem uma ação antisséptica. E o
Outro óleo essencial é o Ylang Ylang, né? Eu acho que o último que eu vou encerrar aqui é o óleo essencial de Ylang Ylang, é o Cananga odorata. O óleo essencial de Ylang Ylang é Cananga odorata. E o Ylang Ylang é um cheirinho floral exótico. Ele vem lá da ilha de Madagascar, né? Ou daquela região ali da África, ou da Índia. O Ylang Ylang é o óleo essencial das mulheres, ele é afrodisíaco, porque deixa a mulher mais receptiva, deixa mais carinhosa. Ele traz aquela calma da mulher, né? Ele acalma a dona onça e deixa a mulher mais carinhosa, mais receptiva para ter contato com a família, com o marido, com os amigos. Ela fica mais carinhosa, mas ele também acalma, ajuda a dormir bem. Para a pele e para os cabelos, o Ylang Ylang é incrível, porque ele é extremamente hidratante, tá? Ele também reduz tensão, estresse e também reduz pressão arterial. Agora, uma mistura incrível é quando você coloca Ylang Ylang com grapefruit. O cheiro combina harmoniosamente, maravilhosamente bem. E aí, a mistura num difusor, por exemplo, você vai colocar 4 gotas de grapefruit e 1 gota de Ylang Ylang. Porque o Ylang Ylang é muito potente. Você vai sempre usar 1 gota. Cada aplicação que você utilizar do óleo essencial de Ylang Ylang vai ser 1 gota. Então, se eu vou usar no meu corpo inteiro, vai ser 1 gota em 10 ml. Se eu for usar no meu rosto, você vai aplicar 1 gota, vai aplicar no rosto, no pescoço e aqui no colo. Nos cabelos vai ser sempre 1 gota também. Ele é potente, tá? E você sempre vai ter que usar em baixa concentração. E os óleos vegetais carreadores, os óleos vegetais, a escolha do óleo vegetal é fundamental de acordo com o tipo de pele que você tem. Então não é qualquer óleo que você vai usar. Você vai verificar a necessidade de aplicação. Se sua pele é oleosa, você vai usar óleos vegetais, são mais indicados para peles oleosas. Se sua pele é extremamente seca, você vai utilizar esses óleos para uma pele extremamente seca. Se você tem uma pele normal, você pode usar um óleo de abacate, óleo base de abacate, porque para sua pele vai ser indicado. Se for uma pele do corpo, eu posso usar amêndoa, semente de uva, eu posso usar girassol. E para a pele facial, uma pele seca, eu vou usar rosa mosqueta, que são óleos mais nobres. Posso utilizar um germe de trigo para uma pele mais danificada, mais doente, mais ressecada também. Tá? Então aqui nós temos uma hierarquia desses óleos vegetais. Essa hierarquia é de acordo com a quantidade de acordo com a sua composição graxa, com a presença dos ômegas, que são os ácidos graxos, né, polissaturados. Então o ácido linoleico é um ácido graxo que ele está relacionado diretamente ao reparo, à recuperação da pele. Então você vai usar em peles que precisam de recuperação. Então, para o couro cabeludo, você pode usar para pessoas que têm caspa, seborreia, tá? Para o corpo, para a pele mais desidratada, mais ressecada, com tendência a ressecamento, ou a descamação, que tem uma maior tendência a aparecimento de dermatites atópicas. Tem pessoas que, quando está estressada, aparece dermatites, é o ponto fraco dela. Então, a pele precisa resistir a esse tipo de inflamação. Ela precisa estar protegida, e o óleo vegetal ele vai oferecer o elemento que sua pele precisa para se proteger. Tá? Então ele não é só uma base específica, e tem que entender cada óleo é importante. Então eu coloquei aqui algumas informações, né, de alguns óleos. Por exemplo, o óleo de jojoba ele tem uma alta compatibilidade com o nosso sebo cutâneo, porque a composição é semelhante. Então a jojoba ajuda a recuperar. Quando a nossa pele descama, ou quando a gente tem um rebote, né, na sua produção de óleo, a nossa pele está tentando recuperar alguma coisa. Então ela produz determinados elementos para ir lá e agir na nossa pele para se recuperar. E a jojoba tem esses elementos para essa recuperação, tá? Então ele tem uma ação de desobstrução e limpeza dos poros e glândulas sebáceas, regula fisiologicamente a oleosidade da pele. Então eu posso pôr óleo em pele oleosa? Pode, o de jojoba. O de jojoba a gente nem chama ele de óleo, a gente chama de cera líquida, porque ele é muito rico em ésteres, ele é muito fininho e ele penetra na pele com muita facilidade, tá? E você vai usar sempre uma quantidade bem pequena. Ele é aplicado em formulações hidratantes, anti-age, cicatrizantes, anti-acne. Nos cabelos, ele age na limpeza do bulbo capilar, fortalecendo os seus cabelos. Às vezes, um excesso de ressecamento ou descamação por uso inadequado de um produto ou por um procedimento de salão que você fez que ressecou muito o couro cabeludo, se você aplicar a jojoba pura nos seus cabelos, já vai ajudar a recuperar esse couro cabeludo e restabelecer o crescimento do cabelo, tá bom? Outro óleo vegetal incrível é o de rosa mosqueta. Ele é rico em ácido linoleico e linolênico, vitaminas, sais minerais, flavonoides e taninos. Ele é muito utilizado em formulações hidratantes, anti-age, cicatrizante.
E ele pode ser um ativo, como também pode ser uma base. Eu posso misturar óleos vegetais se eu quero usufruir de alguma propriedade. O óleo de rosa mosqueta é excelente para tratamento de olheiras e esse envelhecimento na área dos olhos, tá? Outro óleo vegetal incrível é o abacate, que é o Pessia gratíssima, também conhecido como Pessia americana, ricos em vitaminas, ácido oleico, tem alta compatibilidade com a nossa pele e também ele é muito usado como hidratante corporal, um pós-banho e também para formulações capilares, principalmente cabelos mais secos, de normais a secos, tá? O óleo de germe de trigo, que é o Triticum vulgare, ele tem cerca de 25% de vitamina E, além de conter ácido linolênico, fosfolipídios e também que evita a perda de vitamina A e ele retarda o envelhecimento. Ele é muito usado em peles sensíveis ou sensibilizadas que têm a tendência à descamação e também a processos inflamatórios, principalmente por causas desconhecidas. Se você tem uma descamação excessiva da sua pele do corpo e você tem inflamações recorrentes, dermatites recorrentes, você pode tratar com óleo de lavanda aplicado em óleo de germe de trigo. Lembre-se que pessoas celíacas não podem usar o óleo de germe de trigo. Óleo de semente de uva é o Vitis vinifera, ele é rico em vitamina E, muito rico em vitamina E, e também nós temos os agentes antioxidantes, né, que são provenientes da uva, que acaba tendo um pouco também no óleo, tá? Então ele é muito usado para melhorar a elasticidade da pele. Então ele é o escolhido das gestantes. Como óleo de amêndoas também pode ser usado. O óleo de semente de uva tem mostrado muito na recuperação de elasticidade da pele. Então é um veículo de óleo essencial que vai ter uma função a mais, com uma atividade biológica a mais para sua pele. O óleo de amêndoas doces, Prunus abdalus, dulces, ele tem 77% de ácido oleico, tem vitaminas e ele é indicado como hidratante de cuidado diário. Ele é muito usado em crianças. Então, quando você vai introduzir óleo essencial em crianças, que você começa a partir do 3º mês de vida. Antes disso, a gente não usa óleo essencial em criança, tá? Eu vou usar o óleo de amêndoas, que é um óleo mais tradicional e estudado para os nossos pequenos. O óleo de girassol, o Elianthus annus, eu posso utilizar em massagens modeladoras, ele equilibra e estabiliza os ácidos graxos da pele, então ele é muito hidratante e recuperador da pele. Para quem tem pés ressecados demais, tem regiões do nosso corpo, principalmente as áreas de depilação, são mais secas do que o normal, porque tem aquela agressão física, então é uma área que você pode usar óleo de girassol, sabe? Mais uma manutenção diária, não pós-depilatório, mas uma manutenção diária de óleo de girassol para hidratação da sua pele. Ele também tem uma ação regeneradora, muito usado em escaras, né? E pessoas que ficam hospitalizadas ou deitadas muito tempo, o óleo de girassol, ele recupera muito essa pele. Tem muitos estudos que mostram essa ação recuperadora do óleo de girassol. E aqui nessa tabela, essa tabela é uma tabela que eu oriento vocês a tirar um print dela, copiarem, porque aqui já dá uma noção da quantidade, da concentração, da dose do óleo essencial que você vai usar na aplicação. Então, por exemplo, para a face eu vou usar uma gota de óleo essencial em 1 ml de óleo vegetal. Então, se eu quero usar mais de um óleo essencial, você vai misturar os 2 óleos essenciais, depois você vai tirar uma gota e misturar em 1 ml, tá? Face e pescoço, são 2 gotas em 2 ml. Pernas, 4 gotas em 5 ml de óleo base. No tronco, 4 gotas em 5 ml. E no corpo inteiro, eu vou usar 8 gotas em 10 ml. Você não vai ultrapassar 10 gotas de uma única aplicação no corpo. Nunca vai fazer isso, porque isso você já está dando um excesso de dose para o seu corpo, tá? 8 gotas está de bom tamanho para um tratamento de corpo inteiro, ok? E aqui nós podemos ver, diante de tudo isso, essa saúde e beleza 360, porque o óleo essencial ele pega uma ação física, tratamento de dores, tratamentos da condição emocional, tratamentos internos, digamos assim, processos inflamatórios, mais ação olfativa, mais ação psicológica, mais ação emocional, enfim. A gente consegue fazer um tratamento 360 graus de saúde e beleza. Os óleos essenciais eles podem ser aplicados da cabeça aos pés para cuidar da beleza, da saúde física e emocional. E esta é a escolha. É mais uma escolha de um caminho que você pode escolher. Você pode optar que é um caminho em direção a uma vida mais saudável. Então, eu vou dar uns exemplos daquilo que você pode usar no seu dia a dia. Então, se você quer dormir melhor, você vai colocar no difusor. Num desses difusores, eu tenho um difusor aqui que é um difusor ultrassônico. Tá vendo? Esse é um difusor ultrassônico.
Você liga na tomada, ele é silencioso. Você vai utilizar 1 hora antes de dormir, você liga do seu quarto, depois você desliga e vai dormir. Ou fica em contato com ele durante 30 minutos a 1 hora, não precisa deixar a noite toda. E aí você vai dormir. Então, se você quer dormir melhor, você vai colocar 5 gotas de lavanda e 5 gotas de laranja doce. Se você está sem foco, você vai colocar no difusor 5 gotas de lemongrass e 5 gotas de limão siciliano. Você está sem ânimo, você vai colocar no difusor 3 gotas de gerânio e 7 gotas de grapefruit. Ah, mas eu tô com dor nas costas, então você vai fazer uma massagem com 5 gotas de lavanda, 2 gotas de junípero ou zimbro, como é conhecido, num óleo vegetal base, em 10 ml desse óleo vegetal, e vai fazer uma massagem nas costas. Aplique na face 3 gotas de lavanda, 1 gota de ylang-ylang em 5 ml de óleo de jojoba. Você vai aplicar na sua pele seca. Não, mas Mayra, minha pele é oleosa, então em 3 ml de jojoba você vai colocar 1 gota de grapefruit e 1 gota de gerânio. Mas não, eu tô com queda de cabelo, então você vai fazer uma massagem no couro cabeludo e nos fios com os cabelos secos. Em 5 ml de jojoba você vai misturar 3 gotas de alecrim, 2 gotas de cedro, vai massagear o couro cabeludo, vai massagear, né, os cabelos aqui no sentido da fibra, vai amarrar esse cabelo, deixar preso por 15 minutos, depois você vai lavar normalmente com seu shampoo e seu condicionador. Repita isso 1 vez por semana. Olha, gente, o resultado com a aromaterapia ele é rápido. Eu posso tratar dores agudas como posso tratar dores crônicas. Eu posso melhorar a qualidade de vida. Eu posso reduzir dor por simples fato de eu reduzir o estresse. A gente acaba acumulando muita coisa no nosso dia a dia e isso gera doenças, a somatização, o aparecimento de doenças. Isso diminui a nossa imunidade, nos deixa mais suscetível a ter doenças. O foco principal é você ter saúde. Se você tem saúde, você é capaz de aguentar qualquer coisa. Mas para ter saúde, a gente tem que escolher a dedo aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Seja na alimentação, seja um medicamento, seja qualquer produto químico ou qualquer procedimento, seja ele estético, mas você tem que pensar, além da estética, se aquilo vai fazer bem para você. Que o importante é você sentir bem com você mesma. Você se sentir feliz, porque isso é o melhor remédio de todos. Eu queria agradecer, tá, por você ter chegado até aqui. Eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida e espero que tenha gostado. Um beijo grande e até a próxima.